Shabbat Shalom para todos vocês que vão me ouvir em pleno Shabbat, à luz do dia. Agora são 13 horas e 23 minutos, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, porque agora eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Estado esse onde eu nasci. Meus amados, eu quero hoje fazer uma reflexão com duas passagens que eu li ontem, no vídeo que eu fiz ontem, intitulado A Torá é Yahuwá zelando pelo seu povo, né? Fiz ontem. E tem duas passagens, uma em Matitiarro e uma em Gálatas, uma em Mateus e outra em Gálatas, que eu quero fazer uma pequena reflexão sobre. Não vai ser longo esse vídeo, pelo visto, porque ficou assim na minha cabeça alguma coisa que ficou faltando eu falar, né? De extrema importância. E também eu estou com a Bíblia de Almeida. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A gente tem que provar as coisas, né? A Bíblia de Almeida, aqui ó, Almeida Corrigida Fiel. Ainda diz que é fiel. Almeida Corrigida Fiel, hein? Não sei se isso aqui é fiel, essa tradução mal feita, tendenciosa, eu não sei o que é, então, infiel, né? Então, meus amados, vamos fazer uma reflexão, começando por Matitiarro, Mateus, capítulo 23, versículo 39, o último versículo de Mateus. E eu quero ler primeiro na minha escritura, que é renovada, depois eu vou ler na escritura, que é a tradução de Almeida, tá? Então vai dizendo assim, ó: porquanto eu vos digo, não me vereis outra vez, até que certamente aprendeis a dizer Baru Rabá Beshem Hadon Yahuwá, né? Olha, bem hebraico, né? Bem hebraico, uma coisa bem original. Ele só vai voltar, Yahusha só vai voltar quando os Yahudim, principalmente os Yahudim, clamarem por ele. Clamarem por ele. Aí como é que está escrito no livro, na Bíblia traduzida por Almeida? Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor, né? Então assim, a tradução, neste caso, não está tão mal feita, mas ele usa a palavra Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui, Barur é bendito, então ele colocou certo, né? Vocês não vereis mais outra vez, até que certamente aprendeis a dizer Baru, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Quem seria esse Senhor, né? Em nome de Yahuwá ou em nome de Yahusha, né? Então assim, que vem em nome de Yahuwá, né? Então aqui, Baru Rabá, bendito o Pai, e no nome do Filho, o nosso soberano Yahuwá, né? Então assim, só quando eles falarem bendito que vem em nome de Yahuwá, é que ele vai voltar. E aí eu quero também colocar aqui, olha, número 12 do capítulo 24. Nós vamos fazer assim, rapidinho, só para a gente ver como é que ficou, né, como é que é essa tradução aqui. Então assim, capítulo 24, versículo 12, vai dizendo assim, na renovada: e em razão da abstinência da Torá ter se multiplicado, a Ravá de muitos esfriará. Abstinência, né? Parada total de observar a Torá, né? O Ahavá, o amor de muitos esfriará. Aqui em Almeida está escrito, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não tem nada a ver de iniquidade. Ele colocou por se multiplicar a iniquidade. Não tem nada a ver de iniquidade, irmãos. O que tem a ver é a abstinência da Torá. Aí por conta de muitas coisas, inclusive de iniquidades mesmo, que as pessoas pararam de seguir a Torá, de observar a Torá, né? Por causa da falsidade dos pais da igreja no passado, que começaram a cortar fora a forma, né, de seguir a Torá, crendo no Mashiach, mas seguindo a Torá, tudo bonitinho, seguindo os mandamentos, tudo direitinho. Eles foram cortando, e aí nós temos hoje essa igreja que a gente conhece, que transgride a Torá por conta daqueles homens no passado,
porque eles fizeram isso, propositalmente. E ainda perseguiram os Yahudim, mataram muitos deles, fizeram muitos deles sair da sua terra, né, e se espalharem pelo mundo. Então, olha a diferença, por causa da abstinência da Torá. Né? Aqui está, e por se multiplicar a iniquidade. Nada a ver, amados. Só o finalzinho que volta a ficar igual. A rabá de muitos se esfriará, o amor de muitos se esfriará. Não tem nada a ver iniquidade aqui. Tem a ver com a abstinência da Torá. Então, vamos lá agora em Gálatas, que eu quero ver agora com vocês Gálatas. Os versos que a gente leu, alguns, só um, eu acho que só um verso de Gálatas que eu quero ler com vocês. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Vamos ver nos dois, como é que está aqui na de Almeida. Olha só, ontem eu li isso para vocês, só metade do versículo. O versículo é longo. O versículo 10 fala todo, vou ler ele todo, está dizendo assim, ó, pois tantos quanto forem seguidores das obras legalistas humanas aos mandamentos da Torá, né, todos aqueles que forem, muito se transformava as leis, né, os mandamentos da Torá em forma legalista. Então assim, a Torá está dizendo uma coisa e os homens estavam fazendo outra, baseado no que está na Torá, mas fazendo outra, forma legalista. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Estão embaixo de maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para cumpri-las. Eu achei isso muito forte. Ele diz que está escrito, ou seja, na primeira aliança, no Taná, em algum lugar, que eu não me lembro onde, em algum lugar está escrito que maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para cumpri-las, né? E aí vamos ler o que está falando esse versículo, todo esse versículo 10, aqui no capítulo 3 de Almeida, tá bem? Vamos ler. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha como é tendencioso isso, irmãos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, reprovando, né, a Torá, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Aí aqui ele já coloca de uma forma mais correta, né? Primeiro ele escreve de uma forma, traduz de uma forma tendenciosa: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha, aqui não diz isso, né? Aqui todos quantos forem seguidores da Torá, seguidores das obras legalistas humanas aos mandamentos da Torá, seguidores legalistas, não é das obras da lei, é aqueles que usavam as leis, usavam a Torá de uma forma legalista. É isso que o Shaul estava dizendo aqui, e aqui ele traduziu de forma tendenciosa dizendo que todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, né? E aqui ele: maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para cumpri-las. Aí ele depois fala aqui, depois do ponto e vírgula, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, eles traduzem Torá como lei, né? E na verdade Torá não é lei, né? A Torá não é lei. A Torá é um escrito, é um livro que Yahuwá fez carinhosamente para o seu povo, para que o seu povo não caísse em perdição, para que o seu povo não se perdesse, para que o seu povo se mantivesse diante dele e só recebendo, só desfrutando das bênçãos de Yahuwá. Infelizmente, eles se desviaram muito, né? Mas é isso que é a Torá, não é especificamente lei. Dentro da Torá existem os mandamentos, mas não são leis, tipo obrigatório, sabe? E Yahuwá não obriga ninguém, por incrível que pareça, ele não obriga. Ele diz: eu quero que faça isso. O Shabat é o 7º dia, é o dia de descanso. Eu santifiquei esse dia, guardem este dia, guardem. Mas ele não diz assim, é obrigatório. Está escrito assim, é obrigatório? Não, ele não diz, ele diz guardem. Ele simplesmente fala de uma forma, com a autoridade dele: guardem este dia. Mas ele não obriga, irmãos.
As pessoas fazem o que bem entender. Agora, as consequências que elas vão ter, aí é outros 500, né? Outros 500. Então, assim, ó, bem tendencioso isso aqui, né? Então, eu queria me pegar muito nisso aqui, porque, assim, quando eu digo que Yahusha, ele veio para os seus e vai voltar para os seus, tanto é a prova, né, que Yahusha, ele é o Mashiach de Israel, que ele, quando veio pela primeira vez, ele veio aonde? Nas terras de Israel. Ele veio para eles, para libertar os Yahudim, que não o reconheceram. Ele veio para libertar os Yahudim, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, porque Yahusha, ele é da linhagem de Yahudá, né? Porque ele nasceu de uma família de Yahudins. Tanto Miriam quanto Yosef, eles eram da família de Yahudá. Vocês entendem isso? É uma coisa incrível, né? Maravilhosa. Então, assim, ele veio para eles. E ele vai voltar novamente para onde, irmãos? Para Israel. Esta é a prova, amados. Que Israel é o povo de Yahuá. Sempre foi, sempre será o povo de Yahuá. E que Yahusha, ele é o Mashiach de Israel, que veio para os seus e vai voltar para os seus. Ele não vai voltar para a igreja, ele vai voltar para os seus. Aqueles da igreja que se despertaram para Yahusha, aqueles que se despertaram, esses sim vão permanecer. Entenderam, meus amados? Então, amados, a prova é que Israel é o povo de Yahuá, que o povo israelita é o povo de Yahuá, tanto os Yahudim quanto os Efraimitas, né? As duas casas pertencem a Yahuá, é que Yahusha vai voltar para eles também. De novo voltar para eles. E aonde que ele vai reinar? Ele vai reinar a partir de Jerusalém. É lá que ele vai reinar. Não vai reinar em nenhuma outra nação, amados. Então que história é essa de dizer que a igreja é o povo de Yahuá hoje? Entendeu? A igreja, ela é um enxerto, ela está sendo... A partir do momento que você aceita Yahusha, você é enxertado. Você é enxertado na boa oliveira. É um enxerto. Se você tem suas raízes em Israel, muito que bem. Se você não tem suas raízes, você é um enxerto porque você faz parte da zera de Abraão por meio de Yahusha. Ontem eu falei sobre isso, mas eu não expliquei direito, né? Então, assim, você pode ser descendente de um dos pais das tribos de Israel, de uma das tribos. Os Yahudim, eles são da tribo de Yahudá. Eles não são os únicos israelitas, não. Eles são da tribo de Yahudá, que permaneceram em Israel. As outras tribos, elas se perderam na diáspora, elas foram para a diáspora. E hoje somos todos a gente fala que são os efraimitas. Mas assim, as tribos estão por aí, irmãos. Eu faço parte de uma delas, de repente você faz parte de uma delas. Entendeu? O meu Moré, ele faz parte da tribo de Levi, ele sabe que já foi revelado para ele que ele faz parte da tribo de Levi. No nosso grupo tem uma outra irmã que também faz parte da mesma tribo que eu, que Yahuá revelou. Até me deixou mais tranquilo, porque eu tinha medo que de repente fosse coisa da minha cabeça, mas não foi coisa da minha cabeça. Então, meus amadinhos, presta atenção. Prestem atenção, vejam direitinho onde que vocês estão caminhando. Saem destas igrejas, meus amados. Saem desse cristianismo. Nem entrem para o judaísmo, nem para outro qualquer ismo, meus irmãos. Façam techuvá, voltem-se para as suas raízes. Façam parte deste povo maravilhoso, que é o povo de Israel, o povo de Yahuá. Façam parte, queiram fazer parte do povo de Israel, porque você só vai ter benefícios. Eu estou experimentando, eu sou prova viva, eu estou experimentando muitos benefícios. Yahuá tem feito assim coisas incríveis. Coisas que às vezes eu não imaginava que fosse acontecer, estão acontecendo, meus amados. Porque quando eu posso fazer algo, eu corro e faço. Quando eu percebi que eu podia fazer minha Brit Milá, circuncisão, eu corri para fazer. Orei, fiz tefilá, orei para ele, pedi a ele para ele me ajudar, porque eu não tinha dinheiro para fazer, eu tinha que procurar um urologista. Né? A gente está no Ocidente, a gente está no Brasil, não tem uma pessoa especialista dentro do nosso meio israelita. Ou pelo menos eu não sabia que tinha, né? Eu nunca soube que tinha. Então eu tinha que procurar quem? Um urologista. Então eu orei a ele. Olha, Yahuá me fez encontrar um médico
um médico que me cobrou bem menos do que as outras clínicas estavam cobrando. O médico se chama Pedro, e o médico já estava acostumado a fazer Brit Milá, ele já fez Brit Milá em vários outros homens. Ele falou judeus, mas quem sabe, muitos deles não são nem judeus e eu não sabia, olha só. Tem outros homens por aí que, descobrindo a verdade, estão fazendo a Brit Milá. E esse médico Pedro, lá de Florianópolis, ele já fez em outros que ele disse. Então ele sabia como fazer, eu não preciso explicar muito, né? Então assim, meus amados, eu tô procurando fazer o que eu posso fazer, o que dá para fazer, e a Rua sabe das minhas limitações, eu faço, sabe? Então assim, eu estou experimentando bênçãos, eu estou experimentando coisas gloriosas na minha vida. E acreditem vocês ou não, eu vou dizer, mas acreditem ou não, se acreditarem, beleza, mas se não acreditar, paciência. Quando eu pedi a Yahweh para ele me levar a uma clínica certa, a um médico certo, e eu falei para ele, eu não tenho condições, eles estão cobrando muito caro, eu não tenho condições de pagar essa forma como eles estão falando. Irmãos, parece mentira, mas a Dr. Pedro, na clínica que ele é sócio, eles me cobraram 2.000, se não me engano, R$2.400. As outras clínicas estavam cobrando 4.000, a quase 5.000 reais, né? Eu não tinha condição de pagar 4.000 e pouco, 5.000 reais. Mas 2.400, né, já era bem menos. Mas mesmo assim, ficaria apertado para mim. Sabe o que a Rua fez, meus amados? Naqueles dias, entrou na minha conta um dinheiro que estava falando ali no cantinho, quando eu abri, né, o meu aplicativo do banco, que estava ali no cantinho discriminando o que é aquele valor, foi, se não me engano, R$1.200 de um seguro. Eu não sei que seguro é aquele, irmãos, até hoje eu não sei que seguro é aquele que me pagou R$1.200, que me deixou R$200 na minha conta. E depois caíram vários outros dinheiros assim, R$300, R$200, R$300, de uma coisa que eu fiz no próprio banco. Já tinha passado um tempo, eu acho que eles corrigiram aquilo e me devolveram. Eu sei que ao todo somando tudo, deu 3.000 e pouco, ou seja, ultrapassou o valor que a clínica me pediu. Então eu liguei para eles, marquei com eles, falei que eu queria fazer com o Dr. Pedro mesmo, né? Claro que era médico, já tinha ido nele. E fui e fiz minha Brit Milá. Então, meninos, olha só. Irmãos e irmãs, meninos, ai, mas assim, foi tão interessante, meus amados, foi tão interessante que, ai, me perdoem, achei engraçado eu falar meninos, saiu sem querer assim, né? Meninos e meninas que estão me ouvindo, né? O interessante disso tudo é que se não fosse mais necessário fazer a Brit Milá, Yahweh não ia me ajudar daquele jeito, meus irmãos. Ele não ia me colocar na mão do médico certo, não ia me colocar numa clínica certa, ele não ia me dar dinheiro, foi ele que me deu. Surgiu assim de coisas que eu nunca imaginei que eu fosse receber. Aquele seguro eu não sei o que é mesmo. O que veio do banco eu sei o que é. Foram coisas passadas que eu acho que eles corrigiram e me devolveram. Eu sei que somando tudo deu 3.000 e pouco, ainda me sobrou dinheiro, irmãos. Então assim, sabe? Yahweh, ele é extraordinariamente maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Se você faz a vontade dele, ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em fazer as coisas por nós. Se nós fazemos a vontade dele, ele tem prazer. Então quando nós fazemos Teshuvá, ainda mais. Quando nós fazemos Teshuvá e começamos a cumprir, começando pelo Shabat, que eu acho que é o mais fácil de cumprir, é o Shabat, né? É o que pelo menos todos deveriam fazer no início, né? Cumprir o Shabat. Então assim, ele começa a abençoar, meus irmãos. Ele é fiel, Yahweh é fiel. Isso aconteceu lá atrás em Israel, quando ele dizia, se vocês me seguirem direitinho, fazerem todas as minhas mitzvot, obedecerem todos os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês grandemente. Vocês serão cabeça das nações e não cauda. Mas se vocês transgredirem, se vocês me deixarem servirem aos Baalins, eu vou fazer vocês cauda das nações. Vocês sofrerão muitas coisas. Eu vou castigar vocês. Mas mesmo assim, meus irmãos, o que o povo de Israel fez, infelizmente,
O que eles fizeram? Eles transgrediram de uma hora para outra, eles começaram a transgredir, começaram a servir a Baalins, e Yahová cumpriu o que ele falou. Por isso vocês veem, ele cumpre o que ele diz, para o bem ou para o mal. A gente é que escolhe, meu irmão. Se a gente escolher para o bem, ele vai nos abençoar. Se a gente escolher para o mal, ele vai nos castigar. É Yahová que nos dá a liberdade. Ou você segue o meu caminho e você será abençoado, ou você segue um outro caminho e você não será abençoado. No mínimo ele larga de mão. No mínimo ele larga de mão. E aí, você cai na mão de Shedim, de demônio. E aí o que vai acontecer com você? Vai acontecer só o pior, né? Então, assim, quando a palavra diz, né, maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para cumpri-las, uma coisa que eu fiquei pensando depois do vídeo que eu gravei ontem, é como é que está a situação da igreja hoje, meus irmãos? Como é que está a situação da igreja? A gente vê muita gente debaixo de maldição dentro da igreja. A gente vê irmão falando de irmão, irmão colocando vídeo de outro irmão, aí falando mal. Sabe, se o irmão fala em línguas, uma língua estranha, deixa ele falar. Se o irmão está fazendo algo, se ele está colocando um vídeo, deixa ele fazer. Por que se preocupar com o irmão ou com a irmã? Se a irmã diz que é isso ou que é aquilo, deixa ela. Se ela estiver agindo de forma falsa, ela vai se ver com Yahová. Se o irmão estiver agindo de forma falsa, ele vai se ver com Yahová. Muitos hoje se chamam apóstolos, e não são somente pastores, se chamam apóstolos. Se é falso, ele vai se ver com Yahová, meus irmãos. Se é falso, ele vai se ver. Deixa o irmão, deixa a irmã. Aí essa brigalhada, essa coisa toda, aí quando um fala de um, o outro vai ver o vídeo, aí vai lá e responde. A gente vê o que está acontecendo dentro das igrejas. O mundo dentro das igrejas, as igrejas mundanas. Pessoas dançando com músicas mundanas, mulheres vestidas com vestidinhos, sexy, dançando, mostrando tudo. Homens que se dizem ser pastores, né? Fazendo coisas absurdas dentro daquilo que se chama um templo, que se chama igreja, irmãos. Então, a gente está vendo a maldição dentro da igreja. Olha só o que está escrito, que maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá. Se os cristãos eles estão debaixo da maldição, embora estejam em Arusha, embora eles creiam em Arusha, mas eles estão debaixo da maldição por não acreditar na Torá, por não servir a Yahová, obedecendo a Torá, a gente vê o que está acontecendo. É coerente ou não é coerente, irmãos? Pensem nisso, né? E a gente para por aqui, está bem? Eu queria apenas trazer isso aqui para fazer uma reflexão no que foi dito ontem. E eu ainda nem sei qual o título que eu vou colocar neste vídeo, mas fica aqui uma reflexão dessas palavras. E vocês viram aqui na de Almeida um único versículo que a gente leu, o outro não foi tanto assim. Mas nesse versículo do capítulo 3, né, como está escrito de forma tendenciosa, ele dando a entender que as leis, né, as leis, como é que ele escreveu mesmo? Eu já até me esqueci. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha, debaixo das obras da lei estão debaixo. Tendencioso, maldoso. E aí a cristandade veio do jeito que veio até hoje. Os irmãos que agem assim na ignorância, eu acredito que a Yahová perdoa, irmãos. Eu acredito que ele, de alguma forma, né, misteriosa, de alguma forma, ele perdoa, porque o irmão, a irmã lá, está na ignorância. Mas no momento em que você fica sabendo dessas coisas, irmão, e se você permanecer lá, você é culpado. Aí você está, de fato, debaixo da maldição, porque você está se omitindo a começar a fazer a verdade, a buscar a verdade para a sua vida. Pensem nisso, tá bem? Então que a Yahová vos abençoe, que a Yahová volte o seu rosto para vocês, que a Yahová lhe dê shalom, e que o dia de hoje seja ainda todo o resto do dia um Shabbat Shalom grandioso para vocês, Gadol, grandioso, tá bem? Fiquem na Shalom de Yahushua HaMashiach.